Muito mais importante do que o coronavírus é o que está acontecendo na Baixada Santista de São Paulo. Nós estamos diante de uma das maiores tragédias da história recente do estado de São Paulo. Agostinho Teixeira, Lucas Josino estão lá desde a segunda-feira, quando caiu aquele temporal na região, relatando o caos em que se transformou especialmente o Guarujá, mas também Santos e São Vicente, estradas bloqueadas, morros todos devastados pela chuva forte, pela lama que atingiu e fez com que desaparecessem vários barracos que estão ali. Como eles disseram agora há pouquinho no Primeira Hora e vão confirmar pra gente daqui a pouquinho no Jornal Gente, são 29 mortos até agora e mais 41 desaparecidos. Os bombeiros com pouquíssimas esperanças, para não dizer nenhuma esperança de encontrar mais ninguém vivo. Se esses dois números forem somados, não é possível fazer essa soma ainda, mas se eles forem somados, nós chegaremos ao absurdo de 70 mortos por causa de chuvas no estado mais rico do país. Vou repetir, 70 mortos no estado mais rico do país. Numa região em que há 10 anos a gente dizia, viveria uma explosão de riqueza com a descoberta do pré-sal, com avanços da Petrobras, muita gente tratando a região da Baixada Santista de São Paulo como um novo polo de desenvolvimento. Já é e deveria ter sido mais. Mas nós estamos diante de um caso absoluto de pobreza, de ocupação irregular do solo, de descaso de prefeituras, Santos, São Vicente, Guarujá, do governo do estado, da União, que não podem mais permitir esse tipo de ocupação. Isso acontece insistentemente todo ano aqui no país, às vezes com maior, às vezes com menor gravidade. Vamos voltar a março do ano passado em São Paulo, eu fui buscar ontem, 12 mortos naquela chuva, se eu não estiver enganado no dia 11 de março, uma chuva violenta que deixou mortos aqui na capital e na região metropolitana, especialmente no ABC. Foi um episódio em que o governador de São Paulo tinha acabado de tomar posse, foi sobrevoar a região metropolitana, anunciou a criação de um consórcio intermunicipal para auxiliar os municípios a trabalharem em obras contra a enchente. Aconteceu esse ano aqui em Belo Horizonte, 58 mortos na região metropolitana de BH, vítimas das chuvas. Para ir um pouquinho mais atrás, aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, depois roubaram o dinheiro das obras que deveriam ter sido feitas para contenção de encosta, de moradia de pessoas que vivem em área de risco, diferentemente do que disse o prefeito do Rio de Janeiro essa semana aqui, onde também morreu gente, 4 pessoas no final de semana. Ninguém mora numa encosta, num morro que pode vir abaixo a qualquer momento porque gosta, porque quer. Você perguntar ali pra alguém, você prefere morar no morro aqui no meio da lama ou prefere descer e morar na orla da praia? Todo mundo vai preferir morar na orla da praia, evidentemente, né? Nem todo mundo pode, infelizmente. Mas quem não pode precisa de alguma ajuda. E, além disso, as nossas autoridades precisam estar preparadas para um novo tipo de chuva, que é esse tipo de chuva muito mais frequente agora. Chove muito num curto espaço de tempo. Essa vai ser a regra a partir de agora, segundo quem manja desse assunto, quem entende desse assunto. Eu fico pasmo de ver. É claro, tem muita mobilização lá no litoral, etc e tal, mas são 70 mortos. Guardadas as devidas proporções, é a nossa Brumadinho aqui. É o que está acontecendo em São Paulo. Um desastre no litoral paulista. O governador de São Paulo ontem esteve lá, os bombeiros estão lá, a Defesa Civil está lá, mas é hora de luto absoluto. Não é hora de fazer o que o governador de São Paulo fez ontem aqui, lançar a candidatura do Gustavo Bebiano à prefeitura do Rio de Janeiro em São Paulo. Espera um pouquinho, são 70 mortos, 70 pessoas mortas aqui em São Paulo e o governador de São Paulo, repito, que esteve no Guarujá, tô sendo justo aqui, os bombeiros estão lá, a Defesa Civil está lá, mas não é hora de falar em São Paulo, em candidato à prefeitura pelo PSDB do Rio de Janeiro. É hora disso, com 70 mortos, com uma linha do metrô parada há uma semana, discutir em São Paulo se vai ser o Bebiano ou a Mariana Ribas, a candidata tucana à prefeitura do Rio de Janeiro. Respeito a quem está ainda debaixo da terra, né?